Fala, jovens, beleza? Então vamos lá para nossa resoluçãozinha de exercício que eu prometi para vocês, tá? Da tarefinha que eu passei para o assunto da prova. Então vamos lá. Para a primeira questão, é a questão 2, lá daquela finalzinho do capítulo, que fala o seguinte: considere um passageiro de um ônibus que está a 100 km por hora em relação ao solo. Para o referencial ligado ao ônibus, o passageiro está... Bom, pensa comigo. A pessoa dentro do ônibus muda de posição em relação ao ônibus? A resposta é não. Então ele está o quê? Ele está em repouso. Por que ele está em repouso? Porque você não tem alteração da posição, tá? Relativa entre pessoa e ônibus. E para uma pessoa parada na calçada? O passageiro está... Bom, se a pessoa está em repouso em relação ao ônibus e o ônibus se movimenta em relação à calçada, em relação ao chão, a pessoa que está dentro do ônibus também se movimenta em relação à calçada, em relação ao chão, em relação à pessoa que está parada na calçada observando. Então, nessa situação, quem está dentro do ônibus está em movimento. Sossegado, né? Questão 3. Um carro faz em 5 horas uma viagem entre duas cidades com distância de 400 km. Determina a velocidade média em km por hora. Então tá bom. A gente sabe que o tempo percorrido foi de 5 horas, que o deslocamento foi de 400 km e nós queremos a velocidade. Só não liga muito para a letra não, gente, que faz tempo que eu não mexo aqui com a mesa, então eu tô meio desacostumado. Tá? Então a velocidade é o deslocamento sobre o tempo. A velocidade é igual. O deslocamento 400, o tempo é 5. Então, 400 dividido por 5, 80 km por hora. Essa aqui é a resposta dessa alternativa. Ele não pediu para transformar em metros por segundo nem nada. Então fica assim mesmo. 1 km por hora. Não precisa mexer porque já estava em quilômetro e hora o tempo. Beleza? Vamos pro próximo? Eu vou fazendo rapidão aqui, gente. Qualquer coisa vocês voltem, tá? Porque se eu for esperar aí, o vídeo fica muito grande e para muitos aqui o que vai bastar já é o gabarito. Então, 4. A Mirklink, navegador brasileiro, atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo a distância de aproximadamente... Então, o deslocamento dele foi de aproximadamente 7.000 quilômetros, num total de 100 dias. Eu não sei se essa aqui eu coloquei para vocês fazerem, mas vamos fazer aqui. Nós queremos saber a velocidade média. A distância está em quilômetros, só que o tempo está em dia e eu quero em hora. Então tem que transformar. Um dia tem quantas horas? 24. Então eu tenho 240 horas. E aí eu venho aqui e faço a minha continha. Delta S por delta T. Ai, nariz. Ai. Ui. 7.000 dividido por 240. Vou dar uma simplificada aqui, ó. Aí fica 700 dividido por 24. Vou dar aquela usada na calculadora, né? Então, 700 dividido por 24 vai dar quebrado, tá? Não tem problema. Então, aqui é de... Opa! Aqui, a velocidade média é de aproximadamente 29,17 km por hora. Essa é a velocidade média do Amir Klink. Foi, né? Enquanto ele atravessava o oceano. Coragem, hein? 100 dias nadando, remando. Coragem. Ixi, são 100 dias, né? Eu fiz 10. Então, ó, vamos fazer o seguinte. É um dia, é uma bolinha a mais aqui, ó. Então, deixa eu arrumar. São 2.400 horas. No final das contas, eu tenho um zero mais aqui. E o que vai mudar aqui embaixo é só a vírgula. Deixa eu apagar direito isso aqui, peraí.
Vou mudar só a vírgula de lugar, tá? Então vai dar 2, tinha dado quanto? 700 dividido por 240. 2,9. 2,91, tá? Quilômetros por hora. Agora sim. Tá? Fica esperto, hein? Não vai pegar um número errado igual eu tô fazendo nesse exercício. Então, 7.000 quilômetros em 100 dias, não em 10, como eu tinha colocado primeiro. Só fazer a conta. Professor, vai ter um número quebrado assim? Não. Tá? Esse aqui, gente, é número para exercício para treinar na apostila. Desencana de número quebrado quando aparecer em exercícios do CEP. Tá? Deixa eu puxar aqui. E vamos pro próximo. Tem bastante exercício. O esquiador consegue terminar uma prova de corrida em 1 minuto e 30 segundos, mantendo a velocidade média de 15 metros por segundo. Qual a distância percorrida em quilômetros durante a competição? Então, olha só, o tempo é de 1 minuto, que é 60 segundos, mais 30 segundos. Então, o tempo é de 90 segundos. A velocidade é de 15 metros por segundo. E eu quero o deslocamento em quilômetros. Professor, vou transformar aqui em quilômetros por hora e o tempo em hora. Não. Faz assim primeiro, porque os números estão fáceis. Acha a distância em metro e depois transforma. Tá bom? Então, velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade é 15. O deslocamento eu quero e o tempo é 90. Vou multiplicar cruzado. 15 vezes 90, 900, 1.350 metros. Se ele quer em quilômetros, agora eu vou dividir por 1.000, porque 1 quilômetro são 1.000 metros. E aí esse deslocamento dá 1,35 quilômetros. Beleza? Essa seria a resposta em quilômetros, que é o que ele pediu. Tá? Tem que ficar esperto com a unidade, gente. Já falei para vocês, às vezes vocês fazem a conta certa e erram na unidade depois. Aí é bobeira, né? Próximo. Ao apitar um jogo, um juiz de futebol corre em média 12 km por partida. Considerando os 90 minutos do jogo, assinale a alternativa que indica a velocidade média do juiz. Então eu tenho a distância em quilômetros, que dá 12, e o tempo está em minutos, e eu quero a resposta em quilômetros por hora. Então eu vou arrumar o tempo em hora. 90 minutos, gente, é 1 hora, que é 60 minutos, mais meia hora, que é 30 minutos. Então, é 1,5 hora. 1 hora e meia. E eu quero saber a velocidade. Então, a velocidade é o ΔS por ΔT. Lembrando que todas essas equações dá para resolver por sorvete também. Aí fica a seu critério. ΔS é 12. O tempo é 1,5. E aí, na hora que você divide 12 por 1,5, dá 8 km por hora, que é a alternativa E, de elefante. Então, até aqui, tirando aquele lá que eu esqueci de colocar um zero na quantidade de dias, só transformação de unidade. Mais nada. Que é o mais complicadinho, né? Vamos para o 7. Uma pessoa faz uma viagem de ônibus e, ao olhar para a janela, visualiza o marco quilométrico 30. Essa é a posição inicial. Aqui já está com cara de sorvete, né? Eu tenho a posição inicial separadinha. Na beira da estrada. Por estar perto do motorista, ela consegue visualizar o velocímetro do ônibus. Ela supõe que, então, que se a velocidade não variar, consegue passar pelo marco quilométrico, pela posição final. 66 quilômetros em 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Professor, por que se transformou por hora? Quilômetro e hora. Vou resolver tudo em quilômetros por hora. Apesar que o exercício pediu em quilômetros por hora e metros por segundo. Eu faço em quilômetros por hora. E depois eu transformo para metros por segundo. Então aqui a gente tem um sorvete. Posição final, 66. Posição inicial, 30. Velocidade, eu quero e aqui é meio. Vou passar esse 30 para cá. Vai ficar 66 menos 30 igual a 0,5V.
que dá 36, igual a 0,5V. O 0,5 passa dividindo, porque ele está multiplicando do outro lado. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, uma parte da resposta eu já achei. 72 km por hora. Para achar em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E aí eu acho a segunda resposta, que é 20 metros por segundo. Então aqui ele queria as duas respostas, tanto em quilômetros por hora, quanto em metros por segundo. Tá bom? Vamos pro próximo. Dois ciclistas, esse que eu acho que é o mais diferentão do que a gente fez. Dois ciclistas partem de uma cidade às 8 horas. Um deles pedala 20 km por hora e outro 25. Quanto tempo demora para cada ciclista percorrer 50 km de distância? O primeiro ciclista aqui, eu vou fazer com a continha verde. Então, eu quero saber quanto que ele percorreu. Posso usar sorvete, posso usar ΔS por ΔT. Eu vou usar o ΔS por ΔT porque ele não falou posição inicial, então eu já vou fazer direto. A velocidade é 20, a distância percorrida é 50 e o tempo eu quero. Vou chamar de tempo 1. Então, o tempo 1, ele sobe aqui, né? E o 20 desce. 50 dividido por 20. Simplifica aqui. Então, o tempo 1 é de 5 dividido por 2, 2 horas e meia. Para o primeiro ciclista fazer esse trecho, andar essa distância, de 50 quilômetros. Aqui é a alternativa A. E já o segundo, vou fazer com esse rosa aqui. Então, velocidade, ΔS por ΔT. A velocidade dele é 25, o deslocamento também é 50, e o tempo 2 eu quero. O tempo 2 sobe para cá e o 25 desce. Então, o tempo 2, 50 dividido por 25, 2 horas. Então, aqui está a resposta, as duas respostas da alternativa A. A B, ela tem uma pegadinha. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Na B, ele fala assim: que distância haverá entre os dois ciclistas quando o primeiro percorrer 50 km? Quem vai percorrer 50 km primeiro? Quem está mais rápido? Tá? Então, o tempo que eu vou considerar é esse aqui, ó. Quando o ciclista 2 percorrer 50 km, vai ter passado 2 horas. Esse primeiro ciclista vai estar onde? Preciso descobrir. Tá? Então a velocidade dele é 20. Quanto que ele percorreu? Não sei. E o tempo é de 2 horas. Multiplico cruzado, dá 40 km por hora. Tá? Considerando, tá? Eles falam que os dois ciclistas partem de uma cidade às 8. Ele não fala para que lado que os ciclistas foram. Então eu vou considerar que os ciclistas foram para o mesmo lado. Vou fazer as duas possibilidades aqui. Se eles foram para o mesmo lado, um ciclista andou 50 e o outro andou 40. Então, se for para o mesmo lado, a diferença é de 10 quilômetros. Agora, se um foi para um lado e um foi para o outro, né, da estrada ali, daquela cidade, um andou 50 e o outro andou 40, mas em direções opostas. Então, eles se afastaram. Então, aqui, ó, direções opostas. Eles se afastaram 90 quilômetros. Então, aqui não tem resposta certa, tá? Na B. Porque ele não fala para que lado que eles foram. Se eles foram para o mesmo lado, saíram da cidade e foram para o mesmo lado, ou se cada um foi para um lado diferente. Certo? Vamos lá. Próximo. Em uma tempestade, uma pessoa viu um relâmpago e 4 segundos depois escutou o barulho do trovão. Sendo a velocidade do som, então eu já tenho o tempo que é de 4 segundos, eu tenho a velocidade do som que é de 340 metros por segundo. Qual a distância?
Seguinte, gente, quando tem um relâmpago, a luz viaja muito rápido. A gente pode falar que é instantâneo, tá? O som não, o som demora para chegar. Então essa diferença da luz para o som é pela essa distância que o som teve que viajar, que é o que eu vou encontrar aqui. Então a velocidade, ΔS por ΔT. 340, o deslocamento eu quero, e aqui é 4. Multiplico cruzado, 340 vezes 4. Bom, vou fazer na calculadora aqui, gente, né, porque depois faz errado. 1.360 metros. Tá. Professor, posso usar o sorvete? Posso, pode. E aqui que você faz, você zera a posição inicial que ele não passou. O referencial é seu, você coloca onde você quiser, coloca a posição inicial no zero, como sendo zero, tá? Faltam mais 6 exercícios de todos que eu passei aqui. Então bora lá. Em uma pista de prova, um automóvel partindo do repouso. Aqui começa a mudar o exercício, porque ele já dá a entender que a velocidade está mudando. Então a inicial é zero, ele parte do repouso. E atinge a velocidade final de 72 km por hora em 10 segundos. Qual a aceleração? Lembra, quando tem aceleração, gente, é metros por segundo. Não pode ser quilômetros por hora. Então eu vou dividir por 3,6 e vou colocar aqui que essa velocidade é de 20 metros por segundo. E aí eu resolvo. V igual V0 mais AT. Professor, por que você está usando essa equação e não o sorvete? Sorvete é para velocidades constantes. Aqui a velocidade está mudando. Então, velocidade final é 20, a inicial é 0, a aceleração eu quero e o tempo é 10. Corta aqui, corta aqui. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho a sensação que eu fiz esse exercício com vocês, hein? Não sei se foram com as duas turmas, mas... Bom, antes pecar pelo excesso do que pela falta. Beleza? Estamos chegando no final já aí, ó. 17 minutinhos. Um carro está viajando ao longo de uma rodovia com velocidade de 108 km por hora. Essa é a inicial, tá? Vendo adiante o congestionamento de trânsito, o motorista aciona os freios por 5 segundos e a velocidade vai para 54 km por hora. Eu fiz esse exercício na sala, hein? Tô fazendo de bobo aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Eu lembro que alguém falou assim, professor, é metade, né? Uma me dá outra. Mas tá bom. Vamos fazer aqui para quem estava sonhando aí na aula. Então eu quero achar a aceleração. Primeira coisa que eu faço, transformo as velocidades. Aqui dá 30, e aqui que é metade, né? Vai dar 15. E vamos achar a aceleração. V igual V0 mais AT. Velocidade final, 15. A inicial, 30. A aceleração, quero vezes 5. Passo 30 para lá. 15 menos 30 é igual a 5 vezes A. Menos 15 é igual a 5A. Passo 5 dividindo. Menos 15 dividido por 5 é igual a A. A é igual a menos 15 dividido por 5, 3 metros por segundo ao quadrado. O que significa essa aceleração negativa? Que você está contrário ao movimento original. Né? A velocidade inicial era positiva, então você está freando, que é o que ele fala no enunciado, né? Que ele aciona os freios. Então, ia dar um sinal negativo mesmo. Professor, se tivesse alternativa. Se tivesse alternativa e não tivesse a resposta com negativo, você marca só o valor. Porque eu estou te perguntando o valor, não o sinal. 17. Um automóvel em uma pista de prova, partindo do repouso, atinge a velocidade final de 108 km por hora, no tempo de 5 segundos. Qual a aceleração? De novo, acabamos de transformar essa velocidade. Dá 30 metros por segundo. E aí eu faço a minha continha de V igual a V0 mais AT. Velocidade final, 30. A inicial, 0, porque ele parte do repouso. A aceleração eu quero e o tempo é 5. O 5 está multiplicando, vem para cá dividindo. 30 dividido por 5, 6. 6 metros por segundo ao quadrado.
Então, gente, ó, tem mais 3 exercícios aqui, mas vocês estão vendo que é tudo igual, né? É o mesmo padrão, porque é o mesmo tipo de conteúdo. Então não tem como mudar muito, não. Se eu não me engano, não tem nada de ultrapassagem. Ultrapassagem, foquem no que a gente fez na aula, tá? Que talvez caia na prova, no provão amanhã. Talvez. Não sei. O motoboy muito apressado, deslocando-se a 30 metros por segundo. É onde começa o meu problema. Freou para não colidir com o automóvel à sua frente. Durante a frenagem, demorou 3 segundos para parar, sem bater no automóvel. Ele parou, não parou? Então a velocidade é 0. Qual a aceleração da moto? Né? V igual V0 mais AT. Velocidade final, 0. A inicial, 30. A aceleração eu quero e o tempo é 3. Vou passar o 30 para lá, fica menos 30 igual a 3A. Passo 3 dividindo, menos 30 dividido por 3 é igual a A. Então a A é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Eu venho aqui e marco a alternativa A. Professor, por que não tem o sinal? Porque eu pedi um módulo. E módulo significa valor. E valor não vai sinal. Tá? Eu quero um número. Qual o número que deu? 10. Então, 10. Tá? Cadê o negócio aqui? Penúltimo exercício. A respeito do movimento retilíneo uniforme, tá? Podemos afirmar que movimento retilíneo uniforme, movimento em linha reta com velocidade constante. Alternativa A. A velocidade do móvel varia uniformemente? Não varia porque o movimento é uniforme. Velocidade constante. Velocidade constante. A aceleração do móvel, vou parar de ler aqui já, tá errado. Movimentos com velocidade constante não tem aceleração, porque a aceleração é a variação da velocidade. As distâncias percorridas em tempos iguais são diferentes. Se a velocidade é a mesma, no mesmo tempo você vai andar a mesma quantidade. Então, não são diferentes e são iguais. Tá? Então, seria a alternativa D. Professor, e aí? Independe da trajetória. Se o movimento é retilíneo, depende da trajetória. Tem que ser uma reta. Porque se não for uma reta, trajetória, o caminho que ele faz, não é retilíneo. Então, a resposta correta, D de dado. E, por fim, o 20. Um avião sai do repouso. Então, velocidade inicial 0. Da pista do aeroporto e atinge a velocidade de 360 km por hora em 10 segundos. Determine a aceleração do avião. Então tá bom. Vou arrumar essa velocidade, porque não pode estar em km por hora aqui. Vou dividir por 3,6. Isso vai dar 100 metros por segundo. E aí eu venho e faço a minha conta felizão. V igual a V0 mais AT. Velocidade final, 100. A inicial, 0. A aceleração, não sei. E o tempo é 10. Corta aqui, corta aqui. Ah, professor, não sei se pode cortar. Então não corta, faz a conta. A aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E tá aí, gente. Dessa vez foi, dessa vez eu não esqueci. Tá aí a listinha com a resolução dos exercícios que eu passei. Ah, professor, ficou um para trás aí. Ah, um para trás, se ficou, depois eu resolvo com vocês. Aqui já tem mais do que exercício suficiente para vocês estudarem para o provão. Tá bom? Ah, professor, mas está muito em cima. É porque você devia ter feito exercício antes. Isso aqui é um vídeo para você ver se acertou e se errou, errou aonde. Não é pra você estudar agora, para a prova de amanhã. Beleza? Então, galera, isso aí a gente se tromba no colégio na sexta. Fechou? Tchau, tchau.